Olá, este vídeo tem como objetivo apresentar o trabalho sobre as oficinas de análise de conflitos para a elaboração do plano de manejo da APA Chapada do Araripe, no contexto do 10º SAPIS. Os autores desse trabalho são Luiz Francisco Faraco, Felipe Mendonça, Walter Steinbock e Cláudia Cunha. Todos nós somos servidores do ICMBio. A elaboração desse trabalho contou também com grande parte, né, do seu trabalho com a equipe da APA, Chapada do Araripe, que a gente deixa registrado aqui e agradecemos muito. Quando a gente fala da APA Chapada do Araripe, nós estamos falando de uma unidade criada em agosto de 1997, que permeia 33 municípios entre os estados do Ceará, Piauí e Pernambuco, né? Quase 1 milhão de hectares, então com uma grande complexidade. E dentro do seu interior tem a Floresta Nacional da Araripe-Apodi, que foi a primeira floresta nacional, né? E a unidade está dentro do contexto do bioma Caatinga. Nós temos diversos objetivos da APA presente no seu decreto, né, relacionados a questões ambientais, culturais e socioeconômicos, que traz muitos subsídios para a nossa análise. Então, nós estamos falando do contexto do plano de manejo, que, segundo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, é um documento técnico, mediante o qual, com fundamentos nos objetivos gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas, que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais. Então, o plano de manejo é praticamente o principal documento, né, de ordenamento desse território que nós estamos chamando de unidade de conservação. Ele é regido pela Instrução Normativa número 7 de 2017 do ICMBio e do roteiro metodológico. As oficinas realizadas tiveram como principais objetivos: primeiro, analisar o contexto socioambiental do território da APA Chapada do Araripe, a partir de um ferramental teórico-metodológico da transformação de conflitos, de forma a contribuir para aprimoramento das etapas de elaboração do plano de manejo da APA. Também visou promover momento de formação e reflexão teórica sobre a temática para os atores envolvidos, que eram principalmente a equipe da unidade e os outros de outros setores do Instituto Chico Mendes. Além disso, promoveu o intercâmbio de conhecimento entre os setores do Instituto Chico Mendes envolvidos nisso, que era a coordenação responsável por elaboração de plano de manejo, a coordenação de gestão socioambiental, a própria equipe da unidade, assim como a gerência regional. Este trabalho também, ele visou integrar conteúdos que são ministrados no âmbito de um processo formativo do Instituto Chico Mendes, o ciclo de formação e gestão socioambiental, com outro processo corrente na casa, que é o de elaboração do plano de manejo, partindo do análise do contexto da unidade de conservação, com sua especificidade, complexidade do território, e dessa forma tentando contribuir para uma maior efetividade da gestão das unidades. E como que essas oficinas foram desenvolvidas? A sua programação contou com 5 encontros, todos no ambiente virtual, que foi um outro desafio para esse trabalho, que nós já estávamos em tempos de pandemia, então foi tudo no momento virtual, e envolveu momentos de reflexão teórica, estudos de caso, aplicação de ferramentas de análise, e além de geração de subsídios para a etapa seguinte do plano de manejo. E tudo isso nesse ambiente virtual. E aqui nós temos uma descrição maior dos passos que foram feitos para essas oficinas. Envolveu a identificação de conflitos que afetam os objetivos da APA, a identificação de fatores influenciadores desses conflitos, a análise dos atores sociais, a partir de ferramentas como diagrama de Venn, matriz das partes interessadas, para que gerasse a definição de ações estratégicas que seriam trabalhadas no processo de elaboração do plano de manejo. No primeiro passo de identificação e descrição dos principais conflitos que afetam a APA, por se tratar de uma realidade muito complexa, né, um território muito grande, optou-se por fazer uma conexão entre cada objetivo da APA e os conflitos mais relacionados a ele. Então, trabalhou-se com uma planilha ou tabela, elencando objetivos, os principais conflitos, que foram descritos de maneira sintética, e uma primeira lista dos principais atores envolvidos com cada um dos conflitos identificados. O segundo passo desse trabalho foi, a partir desse entendimento inicial de quais são os principais conflitos e os principais atores envolvidos, foi procurar entender melhor as características desse contexto e desses atores que estão em conflito nesse território.
Então, cada ator desses tem seus próprios comportamentos e percepções, estão se relacionando nesse território, disputando esses recursos ambientais que são geridos pela APA. Os fatores influenciadores e geradores são categorias de análise que a gente usou para facilitar a leitura dessa realidade e identificar essas características principais que influenciam a dinâmica dos conflitos e dessa relação entre os atores, cada um deles tendo seus próprios objetivos, interesses e necessidades nessa realidade. Uma vez estabelecidas essas relações e essa análise dos fatores influenciadores dos conflitos, cada objetivo da unidade foi colocado no centro de um diagrama de Venn, e os atores sociais foram colocados ao redor desse objetivo, frente à sua importância e à sua forma de relação com esse objetivo, considerando a sua posição, inclusive, nas dimensões de conflitos socioambientais relacionados com a gestão. Feito isso, foi trabalhada, então, a matriz de partes interessadas, ou a matriz de atores sociais, relacionando a importância daquele objetivo para cada ator social identificado, com a importância do ator social na gestão daquele conflito. Essa matriz, ela cria chaves para promover formas de articulação com cada ator, visando a otimização da implementação de cada objetivo. E com base, então, em toda essa análise, foi proposta a questão orientadora. Qual a estratégia de articulação social para que cada objetivo esteja adequadamente inserido no processo de elaboração do plano de manejo? E esse processo, essa busca de responder essa questão, passou a ser implementado pela equipe da unidade. É importante perceber, nesse trabalho, que as conclusões foram muito positivas, digamos assim. Colocar o conflito como estruturante dessa análise para a elaboração do plano de manejo, considerando os atores sociais que intervêm, que utilizam daqueles recursos, foi muito importante, foi avaliado por todos, participantes, tanto da equipe da APA como nós, que conduzimos, como bem relevante para esse processo de elaboração do plano de manejo. E considerando também que essa é uma análise que traz tantos elementos profundos, que extrapola também esse momento do plano de manejo. Nem tudo vai ser realizado ao longo do processo do plano de manejo, mas tem diversos aspectos também analisados que extrapolam esse momento, trazendo tarefas para a unidade, digamos assim, o pós esse processo. A necessidade também da facilitação ao longo do processo, em alguns momentos não houve isso, então mostrou-se que em alguns momentos a unidade trabalhou sozinha, então mostrou-se essa necessidade de ter uma pessoa par e passo, que conheça o método, que conheça as etapas para estar acompanhando a unidade. Então, o método também se mostrou um pouco complexo, nesse contexto, de ser aplicado na unidade, então muitas vezes dissociava, toda a análise feita na hora de pensar as ações. Então, é como se fosse para o automático. Então, não utilizava toda a análise feita dos conflitos, dos drivers, dos atores, para pensar nas ações para o processo de elaboração do plano de manejo. Então, existe aí oportunidades de melhora para melhorar esse link entre a análise e ações propostas. O envolvimento da equipe local, isso é muito importante. Se eles não estiverem envolvidos, a gente não consegue realizar esse trabalho. E também a limitação do ambiente virtual, Por ser o ambiente virtual, trouxe muito dessa qualidade, da possibilidade de envolver toda a equipe e outros colegas de outras unidades também que quiseram presenciar a experiência. Mas também esse momento, esse approach, essa proximidade entre as pessoas também fez falta ao longo da condução do processo, das discussões. Então, é isso, os limites, e possibilidades desse ambiente que cada vez mais é presente em nossas vidas. Queria agradecer, então, a disposição de todos, os nossos contatos estão na descrição, o resumo também está na descrição do vídeo. É isso, muito obrigado.